Em relação à pregação, vamos continuar a explorar a próxima passagem na carta de Paulo aos Colossenses. O tema geral, como temos falado, a ver como tudo que somos é transformado pelo domínio amoroso e libertador de nosso Rei Jesus. Hoje vemos isso por um belo poema da Igreja Primitiva sobre a supremacia de Jesus, em contraste com o que somos, e finalmente a alegria da reconciliação que Ele conquistou para nós. Então, Jesus é supremo, nós éramos inimigos dele e ainda assim seremos apresentados sem acusação. Então começamos com um poema a proclamar quem Jesus realmente é. Este poema encontra-se nos versículos 15 a 20. Então vamos começar. Ele, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. O que é quer dizer imagem de Deus aqui? Na cultura grega, uma imagem não era considerada algo distinto do objeto que representava. Portanto, quando lemos a imagem de Deus, temos de lembrar que estamos a ler uma carta de há 2000 anos. Há 2000 anos de uma cultura diferente. Então não estamos a falar de algo derivado, estamos a falar do ideal. Ao dizer imagem de Deus, a imagem como revelação do perfeito, do ideal. Jesus é a essência perfeita, a presença e a essência exata, iluminada, revelada, visível de Deus. Isto é a imagem de Deus. Agora vou ler um credo da Igreja Primitiva que explica quem Jesus é. E ouçam com cuidado, porque este credo que vou ler demorou 300 anos para acertar exatamente a linguagem específica e precisa. Então, ouçam com cuidado. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Isto é Jesus. Jesus fez-se carne e assim sendo a imagem visível do Deus invisível. Ainda em versículo 15. O primogênito sobre toda a criação. O que é que quer dizer primogênito? De acordo com a cultura bíblica, vamos aos Salmos para ver. O David escreveu: tão bem o nomearei o meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então, o que é que quer dizer primogênito? É o mais exaltado dos reis da terra. Pois Paulo continuava a dizer no versículo 16: pois por meio dele foram criadas todas as coisas, porque ele é o rei de todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Existem autoridades e tronos, mas Jesus é o Rei dos Reis. E Ele é o nosso Rei. Mesmo as autoridades mais poderosas são sujeitas a Jesus. Jesus é superior a tudo, independentemente do que o mundo pensa, entretanto. A acabar o versículo 16. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Deus não começou simplesmente as coisas e depois afastou-se de nós. Cristo continua
a sustentar todo o universo e nunca o vai abandonar. Jesus impede que o cosmos se torne um caos. Ele é que pode mover as montanhas e a sossegar o mar. Isto é Jesus. Ele é a cabeça do corpo, versículo 18, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito também dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ouçam, Jesus tem autoridade até sobre a morte. Este é um outro nível de autoridade. E como usa esta autoridade? Isto é importante. A sua autoridade sobre a morte usa-se para nos dar vida. Este uso da autoridade, isto é o domínio amoroso e libertador de nosso Rei Jesus. Isto é o uso da autoridade perfeita. Tem autoridade sobre a morte para nos dar vida. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Esta é simples. Jesus é plenamente Deus. Assim, Jesus tem o poder de nos reconciliar com Deus. Sendo Deus, tem o poder para nos reconciliar com Deus. 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Assim é o fim do poema. As duas estrofes do poema estabelecem um paralelo entre a criação de todas as coisas e a nova criação. A criação inteira e a reconciliação da criação. Este é o poema. Então, juntas, o poema inteiro afirma que o Criador de todas as coisas no céu e na terra, o Rei dos Reis, é aquele que os colossenses conheciam. Também o mesmo que nós conhecemos. O nosso Redentor. Então fiz aqui uma lista de afirmações bíblicas de quem Jesus é. Então a pergunta que eu vou fazer durante o jantar é o seguinte: qual destas afirmações motiva-te a ser transformado por Deus e porquê? Basicamente, quem é Jesus? Vamos ver afirmações bíblicas de Jesus. Quem ele é? E qual delas motiva-te a ser transformado por ele? Jesus, o alfa e o ômega, o início e o fim. Jesus, o pão de vida, o sustento necessário. Jesus, a principal pedra de esquina, o fundamento estável de vida. Jesus, supremo pastor, nosso protetor e sustentor, o que cuida de nós. Jesus, o primogênito dentre os mortos, o que nos dirige à ressurreição e à vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito que satisfaz a ira de Deus contra o nosso pecado. O Santo de Deus, natureza sem pecado. Emmanuel, Deus conosco. Jesus, luz do mundo, o que traz esperança no meio das trevas. Jesus, Senhor da glória, o Mestre, o Senhor de poder da presença do Deus vivo. O profeta perfeito, que proclama fielmente as verdades de Deus. Jesus, o Salvador, que nos redimiu de uma vida de pecado e da morte e da angústia eterna. Jesus, o Redentor, o Reconciliador, que nos reconciliou com Deus. Isto a quem louvamos.
Isto é Jesus. E a última. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não era suposto, mas vou usar a cadeira aqui. O joelho era um símbolo de poder. Porquê? Porque vemos estátuas assim sempre. É o símbolo de poder. Então, com isto em mente, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo o joelho se dobrará diante de Jesus. E antes da sua intervenção, estávamos separados dele. Éramos inimigos do Rei dos Reis. Então, para apreciarmos a nossa reconciliação com Deus, para apreciarmos a nossa necessidade da reconciliação com Deus, temos de pausar e ver quem realmente somos. Versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da tua disposição interior e do mau procedimento de vocês. Então, antes da sua intervenção, estávamos separados dele. Éramos inimigos do Rei dos Reis. Éramos contra quem todo joelho se dobrará. Éramos separados do caminho da vida, cuja presença há alegria abundante. À nossa disposição, as nossas mentes estavam alienados e sem a renovação e graça de Deus, as nossas mentes pensam em quê? Naquilo que é destrutivo. A nós próprios, aos que estão à nossa volta, aos que supostamente amamos, destruímos. Então, perguntamos-nos, mas é tão mau a minha vida assim? No dia a dia é tão mau assim? Se for avaliado em comparação com Deus, o perfeito, absolutamente. Fazer o que quiseres a mão, obedecer os desejos da tua carne, a mão. Vou dar um exemplo do Taiko. Ontem estávamos na zona em Ribeirinha, na zona das insufláveis. Estava a subir e descer, divertido-se tanto como nunca vi. Depois de um bom tempo, disse, então bora, vamos para casa. Subiu, desceu, continuo, subir, descer, rir, divertido-se. Comecei a pensar, se calhar não consigo ouvir. O fã está lá em cima, há muito barulho, estamos já em uma distância por causa da barreira, se calhar não está a ouvir, não sei. Então chamei a atenção do emprego para buscar o take. Ele foi lá, chamou, o take ignorou, subiu, desceu. Então o emprego descalçou, buscou o take, então eu fui para o canto com o take para falar com ele. Perguntei a razão. Ouviste o que ele disse? Ignoraste. Porquê? Ele disse, porque eu gosto das insufláveis. Esta é a nossa desobediência. Nós queremos fazer o que nós quisermos. Agora, como adultos, já aprendemos a esconder aquilo e fazer de uma forma mais suave. Também não admitimos tão abertamente como o Take ontem. Mas fazemos a mesma coisa. Ver outras pessoas, a não ser a tua mulher ou o teu marido, com desejo de estar em relação com ele ou ela. Entrar no mundo falso de luxúria, à procura de prazer ou satisfação fora de Deus. A nossa ira, a dirigir-nos falar com alguém de uma forma agressiva, provocadora, sem reconhecimento do seu valor, sendo feito na imagem de Deus. Estar à disposição de discutir, mostrar a tua razão. Mas tu sabes que o teu joelho dobrará diante de Jesus. Ambição egoísta, a procura de lucro e conforto. Se estiveres à procura de conforto fora de Deus, estarás à procura para sempre. Quando a nossa disposição é para o sexo e o dinheiro, os prazeres, o conforto da nossa carne,
agimos de acordo. E ao agirmos, pensamos nisso. Quando pensarmos nisso, voltamos a agir de acordo com o mesmo mau procedimento do qual Paulo está a falar. Então a nossa pergunta é como quebrar este ciclo? E a resposta é dirige-te a Deus. Há uma só resposta. Dirige-te a Deus e confessa com o mesmo coração que o Take confessou. Foi por causa disto. Foi estúpido, eu sei. Então temos de dirigir-nos a Deus. Então orem comigo. Só um aviso, esta oração, se calhar a oração mais deprimida da Bíblia. Mas vamos usar parte desta oração também no fim e acrescer a esta oração de uma forma importante. Mas, entretanto, oramos às palavras do David. Orem comigo. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem. Minha insensatez. Estou da cabeça baixa, muito abatido. Ando o dia tudo a lamentar. Pois meu corpo está a arder e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado. Fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, tudo o meu desejo está diante de Ti, e meu anseio não está escondido de Ti. Meu coração está agitado e as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença e meus parentes ficam à distância. Porém, Igreja, todavia, mas, no entanto, isto é verdade, contudo, versículo 22, contudo, agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isto é reconciliação. Mudança da relação e da atitude. De inimizade para a paz. Cessação da hostilidade em atitude e ação. Especificamente em Cristo, Deus reconciliou consigo o mundo pecaminoso e hostil, ao tomar sobre si o custo da nossa hostilidade e inimizade, a libertar assim o mundo para uma união restaurada com Deus, como pessoas santas, sem culpas e livres de toda acusação. O pressuposto fundamental do Evangelho é que só Deus pode suportar e remover as consequências da nossa inimizade para com Deus e assim a separação de Deus, e só Deus pode efetuar esta mudança na relação.
Portanto, os que estão em Cristo são uma nova criação. De acordo com a vossa profissão de fé, o antigo Gonçalo, o antigo Márcio, o antigo Tosé, a antiga Carla e Lindsay, a antiga Nicole, a antiga Courtney, já passaram. E a nova pessoa nasceu. Isto é o trabalho de Deus. Pois Cristo reconciliou-nos consigo e deu-nos o ministério da reconciliação. Confiou a nós o ministério e a mensagem de reconciliação. Procuramos a reconciliação e não a acusação. Aqueles que eram inimigos foram reconciliados pelo mérito de outra pessoa, Jesus. Aqueles que eram hostis tornaram-se amigos de Deus e o seu amor revelado em Cristo é derramado nelas e transborda dos seus corações. David experimentou isto e escreveu o seguinte: esperai com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. É com esta reconciliação que acrescentemos à nossa oração de antes. Então orem comigo. Por causa da tua indignação, não há parte saudável no meu corpo. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Pois meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou de cabeça baixa, muito abatido. Meus amigos, sim, e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. E meus parentes ficam em distância. Por tua mão pesava sobre mim. De dia e de noite meu vigor se escatou como no calor da seca. Contudo, confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu estava alienado de ti. Eu era inimigo. Contudo, já me apresentas santo, sem culpa e livre de toda acusação. Já fizeste uma grande obra de reconciliação para que possa estar diante de ti. Faz a paz e a alegria da minha relação restaurada, transborda de mim e transforma-me no meio da reconciliação. Igreja, estamos livres de toda acusação.